graça e a paz de Cristo sobre a tua vida, tudo bem com você, meu amado irmão? Como é que você está? Aqui é o pastor Bruno Catunda falando, e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, bem bacana, mas que ainda gera muitas dúvidas na cabeça de muitos irmãos sobre a criação. Como foi dada a criação, a sequência dessa criação e qual o propósito da criação de Deus. Portanto, eu convido você a ficar comigo e com certeza Deus vai te abençoar ricamente e abundantemente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, todos os inscritos, as pessoas que não são inscritas ainda, eu convido você a se inscrever no canal. Tem bastante gente nova chegando, tem vídeos aí para vocês muito interessantes, tem mensagens, pregações que são um pouco maiores, tem estudos da palavra de Deus, tem devocionais que são bem curtinhas, então tem conteúdo para todos os gostos, né? Se você tem muito, pouco tempo, o que quer que seja, você pode ser abençoado através desse canal, certo? Que Deus ele possa te usar para compartilhar esse e outros vídeos com outras pessoas e com certeza abençoará a vida de tantos outros. Eu agradeço demais a todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, deixa teu joinha, ativa as notificações e que Deus te abençoe. O que é importante a gente entender na criação de todas as coisas, isso daqui é fundamental, é que a Bíblia ele não é um livro de cunho científico de forma alguma e nem tem pretensão de ser. Portanto, as diferentes formas de linguagem que a Bíblia usa, figurativa, metafórica, ora, inclusive algumas linguagens até que parecem ser científicas, elas não podem ser levadas totalmente como uma base científica extremamente sólida. Antes de mais nada, a gente precisa ter fé para acreditar no que está escrito ali. É muito comum pessoas, por exemplo, subjugarem ou de maneira até muitas vezes preconceituosas contra alguns cristãos dizerem, você acredita que a cobra falou ou que uma virgem ficou grávida sem ter relações sexuais? Sim, acreditamos porque antes de mais nada é preciso ter fé para acreditar no que está escrito na Bíblia. E tudo que está escrito na Bíblia é registrado a partir das palavras do próprio Deus. Portanto, nós acreditamos porque temos fé, porém tudo que está escrito ali de fato é a palavra do Senhor Jesus e deve ser compreendido a partir do viés da fé, certo? Então, a Bíblia é um livro que fala de fé e não tem a pretensão de ser um livro científico. Porém, é necessário, ao mesmo tempo, a gente entender que o nosso Deus é o Deus de todo conhecimento, é o Deus de toda a ciência. E ele vai se valer, inclusive, desse conhecimento para poder criar todas as coisas e reger a história como ele rege. Então, Deus é o dono de todo o tipo de conhecimento, é o Deus de toda sabedoria, é o Deus de toda ciência e de todos os tipos de ciência, e ele se vale desse tipo de questão, de conhecimento para, inclusive, criar todas as coisas. Uma outra coisa importante que a gente deve entender sobre a criação é que a criação ou a existência das coisas não pode ser obra do acaso. O acaso ou uma forma acidental, o que quer que seja, como algumas pessoas pensam. A criação dada pelo nosso Deus é uma criação extremamente organizada, é uma criação paulatina, que tem as suas etapas até chegar-se à totalidade da criação, como a gente vai ver mais à frente, o passo a passo na realidade que Deus dá até a criação. Uma outra coisa é que Deus, na Bíblia está registrado que ele criou o mundo em 6 dias, porém a gente pode interpretar esses 6 dias como literal ou figurativo. Eu, pessoalmente, acredito de maneira figurada. O nosso Deus é um Deus que é atemporal. Aquilo que é eterno não tem tempo.
Não tem início, não tem meio, nem tem fim. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Logo, na minha visão, eu acredito que Deus ele pode ter criado o mundo e todas as coisas dentro de 6 dias, mas que não necessariamente são literais, são dias figurativos. Esse dia pode ter durado milhões ou até bilhões de anos. Por que isso? Porque há evidências históricas e há evidências, por exemplo, arqueológicas da existência de seres que não existem mais, e eu não acredito que Deus estaria plantando ou colocando esse tipo de coisa para brincar com a humanidade. Ele não é um Deus que fica com esse tipo de meninice, certo? De fato, aquelas coisas existiram, né? E a ciência, ela na realidade não é contraditória à Bíblia. Ela endossa, ela pode endossar o que a Bíblia afirma. Então, quando Deus ele pede para Moisés fazer o registro do início de todas as coisas, e Moisés faz o registro do Pentateuco, iniciando pelo Gênesis, a ideia de Deus era ser mais didático, mostrar o quanto ele era um Deus organizado e tinha um propósito na sua criação. Enfim, a gente chega de fato na criação. E o primeiro versículo da Bíblia é o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certa vez alguém me questionou qual a primeira coisa que Deus criou, e aí eu fui logo, imediatamente falando, os céus e a terra. Mas se nós pararmos para pensar direitinho, a primeira coisa que Deus criou é o princípio. Deus, na eternidade, ele cria o tempo, ele cria o início de todas as coisas. No início do quê? Da criação, porque Deus já existia antes da criação. Deus ele vai além da existência da criação. Aí ele cria o tempo e também cria o espaço, os céus e a terra. Detalhe, são duas coisas básicas na física. Não sou professor de física, mas são duas coisas básicas no estudo da física. Para ter a existência, uma coisa tem que estar colocada num tempo e um determinado espaço. Deus, em seu profundo conhecimento, sabedoria e ciência, ele cria o tempo, ele cria o princípio e ele cria o espaço, os céus e a terra. Essa é a base de toda a criação. O que é que ele cria também no primeiro dia ainda? Além do tempo e do espaço, o Espírito já estava presente, já planeava o Espírito de Deus sobre as águas e criou a luz e as separou das trevas. São coisas aí que Deus ele vai criar no primeiro dia. Eu vou dar sequência agora do que Deus criou até o 5º dia. No 2º dia, Deus faz uma separação entre os céus e os mares e aí cria os céus. No 3º dia, Deus vai fazer uma separação das águas e da terra, criando assim os continentes e os oceanos, né? Todo o conjunto das águas, né? E no 3º dia ainda ele vai criar todo o reino vegetal, toda a espécie de planta. Tudo isso está logo lá no capítulo 1, se você puder ler, posteriormente você vai ver a criação de Deus. No 4º dia, Deus vai criar os astros, especialmente os que regem o dia, o sol e a lua, que é o luminoso da noite. E, enfim, chega ao 5º dia, onde Deus cria o reino animal, toda espécie de répteis, aves, mamíferos. Deus, ele projeta, então, todo o cenário para chegar à cereja do bolo da sua criação, como um grande organizador de coisas. Ele não faz as coisas de toda forma. Ele cria o cenário propício para chegar ao 6º dia, que é o que a gente vai falar agora. Então, depois de criar toda a biosfera, né, todos os elementos propícios, né, para a existência da vida, não apenas animal como vegetal, criar a atmosfera, a litosfera, a parte das águas também, certo? Deus agora ele vai criar o homem e a mulher. Deus cria inicialmente o homem, posteriormente a mulher, e os coloca na terra
dominando sobre todas as outras coisas, certo? Então, como é que a gente pode, inclusive, aí entrando, eu que sou historiador, na parte das outras espécies humanas, já foram encontrados, inclusive, até fósseis, né? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, o Homo sapiens, até que chega a nós o Homo sapiens sapiens. Eu, pessoalmente, acredito que nós somos os Homo sapiens, obviamente, mas Adão e Eva vão ser os primeiros Homo sapiens, os primeiros Homo sapiens sapiens, os que têm consciência de que sabem. E a partir disso vai ser criada toda a história da humanidade. Com isso, Bruno, você está querendo dizer que acredita sim em evolução? Acredito, mas eu acredito que o Deus é quem permite, inclusive, toda a evolução. Com isso, você quer dizer que você acredita em Big Bang, Bruno? Eu acredito. Eu acredito que Deus é quem acende o fósforo de toda a explosão que vai criar os céus e a terra, que vai criar o tempo, que vai criar o espaço, que vai criar as condições necessárias para a criação de todas as coisas. Isso dentro de milhares e milhões de anos. Lembrando mais uma vez, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então, para Deus é indiferente se aquilo vai ser 6 dias de fato literal ou se vão ser dias abstratos ou figurativos, não importa. Deus, ele é atemporal, Deus, ele é eterno, então ele pode sim ter criado todas as coisas nesse tempo, tá certo? Eu pessoalmente não acredito que o mundo ele tenha, ou a história da humanidade só 5, 6 mil anos literais. Nós temos, obviamente, através das questões científicas, já é comprovado que a Terra tem muito mais tempo que isso, né? E o Deus que é de todas as ciências, ele pode ter usado tudo isso para a criação de todas as coisas. No sétimo dia, o que é que acontece? Deus descansa. Deus, ele contempla a sua criação. Não é que Deus ele fica cansado, não é que Deus ele fica fadigado ou sobrecarregado, absolutamente nada disso. Ele apenas agora contempla toda a sua criação. É o descanso de Deus, é a tradução da palavra sábado, descanso, né? E é o momento em que Deus ele vai então ver como as coisas estão de fato acontecendo. E aí as coisas, né, especialmente na vida humana, vão se desenrolando. O Éden, a queda do homem, e aí entra em ação o plano da redenção do próprio Deus. Mas no final das contas, o Deus que criou todas as coisas, criou para todos nós. Criou para o nosso deleite, criou para o nosso prazer. Criou para que nós entendêssemos que existe um Deus acima de todas as coisas, acima de absolutamente tudo. E que esse Deus, ele quer estabelecer um relacionamento. O relacionamento que vai muito além de um relacionamento de criador e criatura, mas um relacionamento que chega à ideia de pai e filho, né? Um relacionamento amoroso, fraterno, que gera esperança em meio ao caos que o mundo é nos dias atuais. Portanto, o Deus criador de todas as coisas é o Deus que criou também você. Lá nos céus ele já havia pensado em você antes mesmo de você existir. Você ainda estava, né, nem existia ou estava no ventre da sua mãe, mas você já estava planejado nos sonhos de Deus. Então, que você possa saber que o Criador de todas as coisas, ele também tem cuidado de você. Obviamente que você pode concordar ou discordar de mim aqui ou acolá. Você pode concordar sobre o tempo ser literal ou o tempo ser figurado. Você pode concordar comigo se de fato existiu ou não Big Bang, ou a evolução de fato existe ou não. Isso daí é uma questão secundária. O que a gente não pode discordar é que o nosso Deus nos criou. Ele é o Criador de todas as coisas. E hoje, no seu eterno descanso, esperando que nós, no momento em que nós vamos para Ele novamente, Ele continua contemplando a nossa história e não apenas isso, interferindo em nossa história, ajustando a nossa história e quer que nós nos relacionemos com Ele, certo? Jesus é hoje o nosso sábado. Ele diz assim lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, chegue até o descanso com Deus. Não importa que tipo de ideologia você siga ou que tipo de pensamento você tem em relação à criação. Isso é menos importante. Apenas saiba que Deus, Criador de todas as coisas, Ele te ama. Uma outra coisa que é muito importante de se falar nisso tudo é que sempre que Deus criou todas as coisas, Ele via que era bom. Porque Ele é um Deus que é bom. E ao criar todas as coisas, Ele confirma, olha, estou vendo, aferindo, passou no meu teste de qualidade, está bom. E se Deus criou você, é porque você tem a bondade de Deus dentro do seu coração. Portanto, externe essa bondade. Deus te criou e viu Ele que era bom. Uma dúvida que pode surgir na cabeça de muitas pessoas é: e o diabo? E o inferno? Quando foram criados? Foi antes? Foi depois de tudo isso? Quando foi o momento da queda do inimigo? Isso vai ser tema de um outro estudo. Se você gostou desse vídeo, deixa teu joinha, deixa teu like, compartilha com teus amigos. Se você concorda, se discorda, faça aí teu comentário. Nós vamos ler com todo carinho, debater juntamente com você. O que é que você acha da criação? Foi assim mesmo que Deus criou todas as coisas? Você compreende a criação de uma outra forma? Deixa aí tua opinião. Mas lembre-se sempre de viver um evangelho que é o evangelho da verdade. O evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome do Criador.